Quem é o próximo falado por Jesus? No Novo Testamento, fala-se muito em amor, especialmente em amor ao próximo. É muito comum no meio cristão pessoas falando em amar o próximo, quase que sem muito filtro, além de dizer que todas as pessoas são filhas de Deus. Para muitos, próximo virou sinônimo de qualquer pessoa, como também qualquer pessoa é filha de Deus. Mas nem mesmo Jesus Cristo falou que todas as pessoas são próximas, muito menos que todos são filhos de Deus. Além do mais, os cristãos precisam ser instrumentos de justiça e nossas obras também precisam ser justas. Por isso, não é justo dizer que todos são filhos de Deus, visto que ser filho de Deus está relacionado a cumprir a vontade de Deus, que é Yahvé. Agora, vejamos a seguinte passagem do Novo Testamento no livro de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem deseja de ir de Jerusalém a Jericó, e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou-o em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. O trecho Amarás o teu próximo como a ti mesmo aparece em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, especificamente, e está dentro das instruções de Yahvé por meio de Moisés ao seu povo. No contexto de Levítico, o próximo está relacionado ao povo de Deus, o povo de Israel. Mas, por outro lado, conforme a parábola do bom samaritano, o próximo poderia até mesmo ser um pagão ou um descendente dos israelitas que morava na Samaria. A região da Samaria havia sido bastante influenciada por outros povos e culturas, de forma que nela havia pessoas que inclusive adoravam outros deuses, como também havia pessoas que seguiam uma espécie de judaísmo desvirtuado. Apesar disso, havia judeus ou descendentes de israelitas lá, portanto,
pessoas que poderiam ter alguma ligação com os ensinamentos de Yahvé, o Deus único e verdadeiro. Na verdade, conforme Jesus em sua parábola, existe uma ampliação do conceito de próximo, pois, considerando um levita, que poderia ser um servo do templo, ou um sacerdote, o qual era responsável por fazer oferendas e sacrifícios no templo, ambos ignoraram um homem que precisava de ajuda e estava quase que morto por ter sido vítima de bandidos. Quem acabou sendo o salvador, ajudante da vítima dos bandidos, foi o samaritano, alguém que não era bem visto pelos judeus da época. Eles poderiam ter demonstrado compaixão pelo homem, mas não o fizeram, conforme o relato. Por outro lado, foi um samaritano que salvou a vida do homem, realizando, num primeiro momento, os primeiros socorros e, em seguida, pôs o homem em seu próprio animal, um jumento talvez, para transportá-lo a um local seguro, onde pagou pela estada do ferido até que ele se recuperasse. Dessa história, concluímos que o próximo do homem que havia sido assaltado e ferido brutalmente foi aquele que o ajudou e cuidou dele. Aquele que sentiu compaixão dele e o salvou da morte, mesmo sendo ele um samaritano, que no pensamento de muitos judeus da época fazia parte de um povo impuro, de religião corrompida, idólatra ou pagão. Jesus quis mostrar que até mesmo de quem poderíamos esperar as obras de Yahvé, elas às vezes não vêm. Aqueles que justamente poderiam ou deveriam ser o próximo. Contudo, podemos ver bondade até mesmo naqueles que nem sabem que Yahvé existe. É possível que o samaritano em questão nem soubesse da existência de Yahvé. Jesus não disse se ele cria ou não em Yahvé, mas simplesmente o chamou de samaritano. Não vou especular e dizer que o samaritano era um descendente de israelita ou não, porque também existem outros episódios onde a fé ou obras dos gentios são dignas de Deus, como foi a fé do centurião e o exemplo da mulher Ciro-fenícia. Assim, podemos concluir que o próximo não é qualquer pessoa, e nem mesmo quem poderíamos esperar que fosse, mas o próximo é aquele que nos ajuda, que possui uma história conosco e com o qual podemos ter alguma ligação. Além disso, Jesus Cristo fala para o homem fazer o mesmo que o próximo, usando de piedade para com o necessitado, ou seja, é preciso que sejamos próximos dos homens para que as obras de Deus sejam vistas em nós, cristãos. Contudo, infelizmente, nestes dias de hoje, percebemos que seguir o exemplo do bom samaritano é algo que nem sempre é prudente, porque há muitos relatos onde criminosos se fingiram de vítimas ou de necessitados nas estradas para poderem assaltar e fazer o mal. Por isso, aconselho aos cristãos misericordiosos bastante cautela antes de ajudar alguém aparentemente necessitado. Devemos lembrar que o Mestre falou: seja prudente como a serpente, mas simples como as pombas. Além do mais, peçamos a Deus o livramento e a sabedoria.